gente compreenda isso, né? Mas antes, porém, eu queria só fazer uma observação, né? Que tem a ver muito com o que está acontecendo hoje no Brasil. E sempre que pudermos trazer uma observação, né? A gente muitas vezes se perde com algumas coisas, igual as opiniões que eu ouvi essa semana sobre o culto, né? A competição, como se fosse essa competição, né? Futebol versus Jesus, né? Culto a Jesus versus Copa da Confederação, aquela coisa toda, né? E não é bem assim. Então, às vezes as pessoas, por expor, e a gente muitas vezes expõe algumas coisas no Facebook, depois, lá na frente, a gente vai ver que a gente foi meio que burro, muitas vezes incauto, muitas vezes... Porque a gente expõe e as pessoas leem, é mesmo que é um outdoor, né? E eu achei interessante a pessoa que estava numa reivindicação, ou dentro da reivindicação, colocar uma situação dessa, colocar uma observação dessa. Chega de corrupção, claro, a gente está cansado disso. Mas a pessoa fala assim, intervenção militar já. E todo mundo tem o direito de dizer assim, né? Não, eu prefiro os militares no governo. Democracia, você tem liberdade de expressão, né? Daqui a pouco a gente falar que é hétero, vai ser meio agressivo, igual para alguns falar que prefere militarismo, né? Não, eu sou hétero e é a minha vida mesmo, né? É a minha preferência, uma coisa parecida, vai ser agressivo daqui a pouco também. Não é por isso que eu quero só que a gente reflita, né? Chega de corrupção, intervenção militar já. É por isso que o cara colocou. Para civis e militares governarem democraticamente o país. Gente, sabe que isso é um quadrado redondo? Porque civis e militares governarem democraticamente o país é o que hoje nós temos. Hoje, inclusive, nós temos legisladores na Câmara Legislativa que são militares, certamente não tem isso. Então, tem também a opinião militar, e como se fosse muitas vezes assim, duas cabeças, né, que não podem de alguma maneira pensar junto, podem pensar junto, mas isso aqui, a intervenção e democracia, ela é quadrado redondo, ok? Por isso que a gente precisa tomar cuidado com as nossas opiniões, porque às vezes a gente coloca um negócio desse assim, porque na verdade só tem dois tipos de governo que não levam em conta partido ou voto popular, que é a ditadura militar, ou qualquer outra ditadura, né? E o fascismo, né? Onde o Estado é quem manda de qualquer maneira, ok? Onde tudo é Estado, onde parece um salvador, né? Uma pessoa, um figurão que é dono de tudo, manda em todos. E a gente sabe que isso não é bom para nenhum tipo de governo, porque a gente não tem visto um governo no mundo que vá adiante ou tem qualidade de vida que seja ou ditadura ou fascismo, né? Tá bem? Então é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar mais sobre a torcida. Torcida no que diz respeito àquele aspecto que nós já temos trabalhado, né? Sobre o time, o técnico e a torcida, a última parte hoje, levando em conta a respeito do exemplo que nós temos com a Copa das Confederações, e você bem sabe disso, né? Hoje nós teremos a final da Copa das Confederações, e se tem alguma coisa que a gente pode perceber que foi impecável, foi a organização. E tem sido uma coisa bem interessante. E boa parte dos que estão trabalhando na Copa das Confederações são voluntários. São pessoas que não estão ganhando um salário para fazer isso. Às vezes ganham a oportunidade, por exemplo, de conhecer uma sumidade, um atleta. E alguns até podem trabalhar pensando nisso. Mas a maioria das pessoas, como falei naquele primeiro momento, né? Tem gente que vai como voluntário apenas para segurar uma placa e dizer, olha, é por aqui, né? Com a seta, orientando as pessoas para ir para determinado lugar. Cumpre aquele seu papel, né? Mas é importante que a gente entenda que dentro disso tudo também, a gente pode, de alguma maneira, aprender algumas coisas muito importantes que eu quero que a gente foque hoje no que diz respeito à torcida. Torcida como sendo aqueles que ficam assistindo e pedindo um resultado, querendo um resultado, ok? E aqueles outros também que são aqueles que, porque pedem um resultado, encorajam aqueles que estão operando, aqueles que estão trabalhando. Eu queria que a gente pensasse um pouco acerca disso. Mas vamos orar antes, tá bem? Porque, mais do que torcida, embora sejamos também, nós fazemos parte do time. Nós fazemos parte do time. Nós somos o time de Jesus Cristo.
o exército que Deus tem colocado no mundo. Nós somos aqueles que vão fazer e devem fazer diferença, aqueles que a Bíblia chama, que Jesus nos chama de sal da terra e luz do mundo. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, ok? Mas a gente vai falar sobre a torcida porque jogadores ou parte da equipe também é torcida. E alguns que muitas vezes, não estão atuando. É sobre isso que eu gostaria de falar, que isso também serve para nos encorajar. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos a Tua graça e a Tua bondade para que a gente tenha um aprendizado sobre o nosso papel na igreja, principalmente no que diz respeito a enxergar, ouvir, saber o que o Senhor quer da nossa vida, no que diz respeito à torcida, assim, as pessoas que nem estão jogando mais, ou nem estão atuando mais, mas elas torcem a favor ou contra, nos ajudam ou nos prejudicam. Por favor, Pai, nos abençoe. Queremos pedir ao Senhor que a gente tenha, nesse assunto simples até, a gente possa ter um aproveitamento que só o Senhor pode nos conceder. Nos abençoe agora, nos dê mais a Tua graça, pedimos o Teu conforto, a atenção que precisamos dar à Tua palavra, neste momento, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós temos é em Hebreus, capítulo 12, verso 1. Você pode abrir a sua Bíblia ou pode acompanhar aqui conforme eu já tenho aqui no nosso texto, Na verdade, esse texto aqui ele é bem simples e você pode acompanhar comigo, simples no sentido de que eu acho que ele é bem explícito. A gente não precisa de muita firula, não precisa de muita atenção, de fazer um curso especial de alguma coisa para poder entender o que esse texto está falando. Mas é lógico, que algumas colocações aqui são extremamente importantes para que a gente possa entender o objetivo que o autor tinha para que a gente aprenda um pouco mais. Veja só. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas. Falar de testemunhas aqui, ela tem alguns sentidos, Ela tem aquela ideia de testemunha, pessoas que estão testemunhando o que está acontecendo, estão vendo, estão observando, ok? Mas a palavra também tem um sentido que para mim é o mais ideal, é o mais próprio, que tem a ver com pessoas que são mártires, pessoas que sofreram pelo Evangelho. Literalmente a palavra de testemunha ali é mártir, ok? É aquela pessoa que morreu pela causa evangélica, não a causa dos evangélicos, ok? Mas pela causa do Evangelho de Jesus Cristo. E a gente vai ver daqui a pouco porque fala a respeito do que aconteceu no capítulo 13 de Hebreus, que muitos de nós já conhecem, que fala sobre os heróis da fé, a respeito desses heróis da fé. A questão é, o autor começa dizendo assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas. Quer dizer, embora se remeta a pessoas que foram martirizadas, o autor fala, estão presentes ainda, estão nos rodeando, ok? A ideia, obviamente, está dizendo aqui de pessoas que estão ao nosso redor. E aí a gente vai discutir um pouco, falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Aí ele fala, portanto, também nós, citando o que já falou, visto que temos rodeados tão grande número de testemunhas, aí ele diz, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ok? Eu queria que a gente, observando isso, embora tenha algumas coisas que a gente possa refletir desde já, eu queria que a gente entendesse o seguinte: vamos dar um foco, uma atenção nessa primeira parte dessa passagem, onde diz, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas. Olha só, ele falou que por causa disso nós deveríamos cumprir bem a carreira que nos está proposta. É engraçado isso. Já que a gente tem essa número de testemunhas que estão ao nosso redor, a gente mais ainda deveria se aplicar para cumprir a carreira que nos está proposta. Nós temos um objetivo a cumprir. Ou você não tem um objetivo a cumprir?
Você como cristão, imagina qual o objetivo que você tem que cumprir. Um é permanecer na fé. Não é? Não é fácil para a maioria das pessoas passar por todas as dificuldades que veja só, lutar contra o pecado. Para alguns, isso já é mais fácil. Hoje, se a gente tem um testemunho de um rapaz, alguns testemunhos, né? Como a Ana falou, mas de um rapaz que, obviamente, estava perdido nas drogas. O outro também era até ladrão, foi preso, né? E olha só, a luta dessas pessoas, muitas vezes, nessas áreas, é bem pior do que a nossa. Talvez você não seja tentado a roubar, não esteja sendo tentado agora de sair ali e tomar uma cerveja, ou fumar uma maconha, usar crack, ou cocaína, ou alguma coisa assim. Talvez você não seja tentado a isso. Mas muitas vezes você é tentado a outras coisas, tentado a fofocar. Às vezes a fofoca tem lhe vencido. Às vezes o pensamento imoral tem vencido você ou eu. Às vezes o desejo de matar alguém sempre vem à nossa cabeça e a gente quase que quer levar mesmo a cabo. Ou tantas outras coisas, maltratar alguém, ou atrapalhar a vida de uma pessoa. Às vezes nós temos tentações maiores do que outras pessoas. Mas a gente pensa assim, puxa vida, eu não posso cair nisso. Isso, além de desagradar o Senhor Jesus, vai me levar para o buraco. Isso vai piorar a minha vida. E a gente já sabe disso. Mas constantemente a gente sofre. A gente luta contra essa tentação. Eu quero dizer para vocês que o autor de Hebreus, ele fala bem assim, olha só, nós temos uma torcida enorme a nosso favor. Existe uma conspiração espiritual que já é ao nosso favor, embora também tenha que é contra nós. Mas olha só, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, aí ele completa dizendo que a gente tem que cumprir com a carreira que nos está proposta. Você tem que ser um pai melhor, um pai cristão, um pai que é comprometido com a vida da família. Você tem que ser um filho obediente que honra seu pai, a sua mãe. Você tem que ser uma esposa que, embora tenha muitas tentações, eu preciso cumprir com isso. Eu preciso ser sincero, preciso ser honesto, preciso fazer o melhor. Você precisa ser um trabalhador que tem que ser um trabalhador exemplar no trabalho. Olhar para o patrão, embora seja incompetente muitas vezes, embora seja mau, você tem que tratá-lo como se fosse o Senhor. Você tem que ser um aluno, não é assim? Exemplar. Eu sou tentado a colar, mas, puxa vida, eu não vou colar. Mas o pessoal sabe que eu sou cristão, se eu tirar uma nota feia, baixa aqui, o pessoal vai falar que eu sou um mau exemplo. E a gente fica naquela dúvida, né? Qual vai ser pior, né? Estampar que eu sou um aluno negligente ou colar, mentir. Aí as pessoas, fica imaginando, dentro desses dois pecados, né? Qual o menos, né? E muitos de nós passamos por essas dificuldades. O autor de Hebreus diz que nós temos uma torcida a nosso favor, que muitas vezes está batendo no nosso ombro, está dizendo assim, escolha o correto. Você sabe o que você tem que fazer. Escolha o melhor. Se você tem uma dificuldade, quer matar uma pessoa, quer chutar alguém, quer negar a fé, quer de alguma maneira dar um mau exemplo, ou quer fazer alguma coisa que ninguém está vendo, mas você sabe que é errado, isso é pecado, alguma coisa parecida. O autor de Hebreus fala assim, olha, tem alguém que está batendo nas suas costas dizendo assim, você pode fazer o que Jesus quer que você faça. Olha só, essa nuvem de testemunhas que o autor está falando, são aqueles cristãos que não fazem mais parte desse time, mas que fizeram antigamente. Não são aqueles que estão ao nosso lado, embora esses podem nos ajudar, mas ele está falando daqueles que passaram dificuldades aqui no planeta Terra e venceram. O capítulo 11 de Hebreus fala dos heróis da fé. É basicamente sobre esses que o autor está falando. Tem uma torcida ao nosso favor, embora não esteja presente, mas espiritualmente eles estão ainda gritando, olha, vocês vão conseguir. Vocês vão conseguir. Vocês têm o suficiente para fazer o melhor. Vocês são aqueles que Deus
que Jesus está contando com vocês. Então, faça o melhor que vocês têm condições. Embora quem bata, na verdade, na porta da nossa vida para a gente não pecar seja o Espírito Santo, mas você também, como eu, certamente, não tem aquelas pessoas que servem de encorajamento para a gente? Que você sabe que ela está torcendo por você, no nosso meio. Que muitas vezes a gente nem lembra tanto de Jesus, mas lembra daquela pessoa que confia em nós e também entende claramente de que nós já temos o subsídio suficiente para poder vencer. Quantos de nós pensam assim, puxa vida, eu não posso viver uma vida de pecado, porque com que cara eu vou chegar lá na igreja e vou pregar na igreja, vou dar uma devocional, vou dar uma aula, com que cara, ou com que coragem, com que espírito eu vou conseguir chegar lá e ajudar no ministério de louvor, ajudar no ministério de patrimônio, sendo que eu estou com uma vida escangalhada, ou fiz isso, ou dei uma surra da esposa, né? Ou dei uma surra do marido. Com que cara que eu vou chegar, ou com que jeito? Então a gente, embora tudo isso nos ajuda a nos aproximar, obviamente, da ordem que Jesus está falando. Ok? O que foi? O Flávio foi vítima disso, nem sei saber. É isso? Oh. Olha só. Eu quero ler só alguma coisa do que foi falado anteriormente nos versículos passados, né? Versículo 37 em diante do capítulo 11. Falando desses que fizeram parte desse time, dos cristãos. Ok? Diz assim: eles foram apedrejados por causa do nome de Jesus, porque persistiram na fé. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. A gente não vê pessoas aqui hoje sendo cerradas ao meio, apedrejadas, mortas pela espada porque confessam o nome de Jesus. Em alguns lugares acontece isso. Na Índia, em alguns lugares que tem um governo muçulmano, isso acaba acontecendo. Mas grande parte do mundo, no Brasil, isso a gente não vê acontecendo. Às vezes uma perseguição velada em algum lugar. A gente até percebe que a pessoa não é muito chegada a gente, porque a gente é cristã. Às vezes a gente é avacalha, a gente quer de alguma maneira fazer besteira porque somos cristãos. A pessoa tem raiva da nossa religião, não de Jesus Cristo. Mas em alguns lugares é por causa de Jesus, e confessando o nome de Jesus. Aí diz assim: eles andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Será que o pessoal da teologia da prosperidade lê uma passagem dessa? Falando de que cristãos viveram nessa situação. Alguns até vivem hoje. Olha só o que foi falado aqui, versículo 37. Né? Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Aí o autor de Hebreus faz um parênteses: homens dos quais o mundo não era digno. Gente, quando eu li isso pela primeira vez, deu vontade de chorar. Pessoas tão cristãs que o mundo não merecia essas pessoas. Pessoas tão piedosas, tão devotas a Jesus, fazendo bem, como Estevão, que era apedrejado, foi apedrejado, e falava, e orava para Deus, falando: Senhor, não imputes a eles esse pecado. Da mesma maneira que Jesus fez, do mesmo modo que Jesus disse também. Puxa, eles não sabem o que estão fazendo. É basicamente isso. O autor de Hebreus falando: homens que o mundo não era digno de tê-los na sociedade. E mais, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha só, Deus poderia acabar com tudo e falar: não, esses são meus,
não batam neles, não apedrejam, não. E Jesus vingaria tudo, julgaria tudo naquele momento. E o autor de Hebreus falou: Deus permitiu que ele sofresse, inclusive por causa da gente, para que a conclusão da igreja chegasse e o Abisaí fosse alcançado, o Crescenço fosse alcançado, o Rafael fosse alcançado também, até que chegasse essas pessoas também fossem alcançadas e fossem morar com Deus no céu eternamente. Então pessoas passaram por essa situação para que nós também obtivéssemos essa graça. O autor de Hebreus fala: visto que temos arrodeados tão grande número de testemunhas. Está falando desse pessoal que sofreram a nosso favor. Não viram a promessa concretizar. Por quê? Porque ainda tinha o segundo tempo, o terceiro tempo, o quarto tempo, não sei. Nós deveríamos ainda encontrar Jesus Cristo. Então, o que o autor está falando é de que nós temos uma torcida invisível. Uma torcida que não é aquela que de alguma maneira está gritando e todo mundo pode ouvir o grito. Não é aquela que vai uniformizada para o estádio. É aquela que nós sabemos, estavam torcendo por nós. É engraçado, quando ele fala que essa torcida está nos rodeando, é como se a gente ouvisse também a voz desse pessoal. Gente, olha, você consegue. O autor de Hebreus, na sequência da passagem, vai falar sobre Jesus, que sofreu e padeceu por nós. Aí depois ele conclui: eu não estou vendo ninguém sofrer a ponto de derramar sangue para poder seguir Jesus. E bem mais a gente. Bem mais a gente. A torcida tem a ver com essa invisibilidade. Está no nosso ouvido. Aquele que nos está animando, dizendo assim: você também vai fazer bem. Às vezes é o Espírito Santo, é Deus, mas às vezes sabe quem é? É alguém que você percebe que gosta da gente e quer que a gente faça o melhor. É aquela senhora que o rapaz estava falando hoje aqui, né? Depois ele foi atrás dela e não encontrou mais a senhora, que evangelizava ele e ele tirava a onda daquela senhora. Que certamente ele pensava assim: quando eu encontrar aquela senhora, eu vou falar o quanto que Jesus, de alguma maneira, ou a religião, não sei, né? A quanto que eu estou mudado. Muitas vezes a gente é levado mesmo por essas torcidas e são boas. Muitas vezes, olha, e eu vou falar aqui mais para os pais. Os nossos filhos não têm noção de Deus por um bom tempo na sua vida. Não tem noção de Deus. Não queira imaginar que seus filhos, crianças pequenas, 1, 2, 3, 4, 5 anos, têm noção de Deus. Sabe qual é a voz que ele tem que ouvir desde cedo? A sua. É a gente que vai dirigir para Deus. Mas por isso que é importante que o filho pense assim: não posso desagradar meu pai. Eu lembro uma vez que a Thaís, ainda toda catarrenta, pequenininha, ela fez alguma coisa errada. A Lia, a gente foi, acho que férias, alguma coisa assim, né? Porque a gente postava no web da Lia na época de férias. Aí eu lembro quando ela fez alguma coisa errada e a Lia repreendeu ela e daí a pouco a Thaís começou a chorar. Mas olha, não tinha levado surdo, ninguém dá. A conversa, sabe qual era? A Lia começou e depois foi me explicar que não. É porque ela sabe que o Weber vai saber disso. Ela estava desagradada por ter, de alguma maneira, frustrado a expectativa do pai. Ela estava chorando por isso. Ela sabia que o Weber não ia bater. Eu não sei se já deu estava na Thaís. Mas ela estava tão frustrada porque ia entristecer o besta do pai. Veja só. É engraçado tanto que isso faz diferença na nossa vida. Porque daí a pouco os nossos filhos vão crescendo e percebem que
essa mesma expectativa, ela se amplia com Deus. Ela se aperfeiçoa com Deus. Agora é muito claro, uma criança, um adolescente, um jovem, 17, 18, 20 anos, também fazer as coisas por causa dos pais. Não está legal isso, é por causa de Deus. O pai é só um agente. Mas quando criança, tem que olhar para os pais. Você sabe, você pode alistar para mim quais foram os 2 últimos ganhadores? Ganhou o Oscar de melhor ator. Você sabe quem foi? Os 2 últimos. Você sabe quem foi o artilheiro do último Brasileirão? O penúltimo. O antepenúltimo. Você sabe quem foi o último ganhador do Prêmio Nobel de Medicina? Você sabe quem foi considerado o homem mais inteligente do mundo? Parece que coisa mais tola. Mas são, de alguma maneira, celebrados. Todas as pessoas são muito celebradas. Não são? E a gente não retém isso. Aleluia, glória a Deus, que a gente não fique perdendo tempo com isso. Mas deixa eu te perguntar. Cita não, ou pensa em 2 professoras que impactaram a sua vida. Professoras ou professores? Quem lembra do nome de 2 professores que impactaram a sua vida? Levanta a mão. Gente, que sensacional. Está vendo? Eu não vou falar aqui só sobre o papel do professor, que é extremamente importante. Mas certamente esse professor é aquele que sentava ao seu lado. É aquele que mesmo na ausência dele você ficava pensando, eu vou agradar o professor, porque ele me encoraja. É aquele que falava assim, você vai conseguir. Embora a gente, assim, quase que com aquele chapéuzinho de burro, né? Assim, a gente se imaginando topeira dele, mas o professor está ali. Eu lembro de professor que, por causa de uma dificuldade, puxou a cadeira dele e colocou ao lado da minha carteira. A minha dificuldade não era com a matéria atual, era uma matéria que ainda ia cair. Professor Pacheco, engraçado, espírita, ele que me introduziu no espiritismo. Mas impactou a minha vida, me impactava porque ele chegava à tarde, todo um cara de sono, né? Depois lá estudar à tarde, e ele animado, ia lá ler o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente nem prestava muita atenção nisso, mas aquilo impactava as pessoas. Mas o que mais me impactava na vida dele, ou na vida de outros professores, como Maria das Neves, apaixonado por aquela professora, a única que teve coragem de me reprovar, me reprovou. No primeiro momento eu fiquei assim, querendo esganar aquela coisa. Mas eu fiquei eternamente grato àquela coisa. Eternamente grato. Agora veja só. Por quê? Porque na hora ela falou, no primeiro momento que eu conversei com ela sobre isso, né? Fui reprovada, eu fiz isso no seu pé. Eu pude entender isso com clareza logo. A questão é, gente, existe uma torcida que ainda permanece, mesmo que nós estejamos gritando no nosso ouvido, mas ela grita no nosso coração. O que o autor está falando, sabe o que é? Pessoas que passaram dificuldades por causa do Evangelho, elas são nossas encorajadoras também. Elas são nossas encorajadoras. Tem essas invisíveis. Tem essas invisíveis que já passaram. Às vezes você não tem o seu pai ou sua mãe ou um tio que sempre te encorajou e sempre foi de alguma maneira torceu por você. Quantas vezes nós não lembramos daquela pessoa? Não é? É engraçado, né? Falando disso, o Fred fez um gol no último jogo e lá no Mineirão, onde ele já tinha jogado, estava agradecendo a oportunidade, fazendo uma reverência à mãe dele, que nunca tinha visto ele jogar, porque ele tinha falecido há muito tempo atrás. Sabe o que é? Uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que de alguma maneira está folgada assim, com certa coisa, mas leva em conta. Eu queria fazer um gol assim pela seleção brasileira, um negócio assim tão importante, e homenagear a minha mãe. Quem conhece a mãe dele? Pouquíssimas pessoas. Eu só estou querendo dizer que existem algumas vozes que estão no nosso coração, que elas são positivas.
E aqui o autor de Hebreus faz uma lista enorme. Capítulo 11 de Hebreus fala dos heróis da fé. Nós temos que ler aquele trecho lembrando ou imaginando que aqueles são parentes nossos que passaram algumas gerações atrás. Ao lermos isso, eu quero que você entenda. É como se fosse parente, já vai falar sobre Sansão até. Puxa vida, apesar do deslize, ele também teve que vencer. Vai falar sobre figuras que de alguma maneira passaram na sua geração extrema dificuldade. Nós não estamos nessa geração de passar extrema dificuldade. Mas também nós temos a torcida visível. A torcida visível são estes que de alguma maneira acompanham a mesma luta e a nossa luta cotidianamente. Aquela luta que muitas vezes nós passamos e alguém quer nos encorajar. Essa torcida visível é aquela muitas vezes o seu professor da escola dominical, que torce por você. Ou o pastor, o pai, a mãe, aquele amigo, aquele irmão, aquela pessoa que você se sente encorajado. E você, quando ganha, vence, vai adiante, você até quer compartilhar com determinadas pessoas. Não é assim, é assim. Porque você percebe que algumas pessoas torcem por você. Torcida invisível é torcida visível. Torcida invisível, aquela que já passou, não está fazendo mais parte do time, mas fez parte lá atrás. E a torcida visível, ela está presente, está junto de nós. É aquele que te encoraja a seguir Jesus. É aquele que você até se sente cobrado por ele. Mas você se deixa cobrar. Por quê? Porque sabe que é o melhor. Você não tem algumas pessoas assim? Tem. Agora vamos fazer uma miscelânea nisso aqui. Agora, a torcida contra, que é invisível, Satanás é o principal. A torcida visível também que é contra? Também. Nós temos torcida a favor, mas temos torcida contra. Embora o foco aqui do texto é a torcida a favor, mas existe uma torcida contra. Satanás é contra. O mundo é contra. Alguns irmãos também são contra. Pessoas que estão no time, como a gente encontra muitas vezes no time gente que está torcendo contra, o outro não fazer gol porque ele quer fazer um gol, ou ele quer ser um destaque. E às vezes a gente também sofre com isso, mesmo no meio que nós nos encontramos, porque perdemos o foco, imaginamos que somos um time, é um time que vai de alguma maneira fazer a tarefa de evangelizar o mundo. A gente pensa muitas vezes nisso. Mas existe um inimigo também, que ele é invisível e é visível. Somos nós. Muitas vezes nós é que sabotamos o nosso cristianismo. Muitas vezes somos nós que sabotamos a nossa vida espiritual. Muitas vezes a gente sabe que quer fazer o bem, está ali para a gente fazer o bem, a gente escolhe fazer o mal. A gente às vezes nem está fazendo mal, mas vai para um lugar para fazer o mal. Vai para uma rodinha que a gente já sabe que é estragada, a gente prefere aquela rodinha. E por aí vai. O que eu queria que a gente compreendesse e talvez guardasse no coração é toda essa questão que de alguma maneira nos ajuda a entender que existe uma torcida. E Deus apresenta de que há uma torcida muito favorável a nós, que ecoa no nosso ouvido. Testemunho de pessoas que passaram por situação bem pior do que a nossa. E saíram vencedoras. Foram alistadas como heróis da fé. Cristãos genuínos, que como a gente também, do mesmo jeito que cada um de nós, passaram por dificuldades, às vezes bem mais dificuldades, mas saíram vencedores. Permaneceram na linha. Estes estão falando ao nosso ouvido. Continua. Persevera. Sirva. Faça o que tem que fazer. Faça aquilo que é melhor. Você consegue. Prefira o que é melhor. Dentre tantas coisas que você pode escolher,
Prefira a melhor. Prefira aquela que Jesus vai ficar feliz com a sua atitude. Por isso que é importante, então, a gente levar em conta essa torcida. Sabe por quê? Porque essa torcida, nós também vamos fazer parte daquilo. Ou já estamos fazendo parte. Nós somos uma torcida, muitas vezes, que ajuda ou atrapalha. Você tem, muitas vezes, a atitude de encorajar ou desencorajar as pessoas. Como que é seu papel nessa torcida? Como é que nós encorajamos? O autor de Hebreus, ele fala também algo especial já no final. Ele diz que a simples atitude de frequentar o culto, nós estamos honrando as pessoas que vão ao culto, encorajando essas pessoas. Agora imagina o que é também eu ser uma boa testemunha para servir de torcida para os irmãos. E muitas vezes nós somos, às vezes nem percebemos. Às vezes tem gente que faz alguma coisa errada porque vê a gente fazendo coisa errada. Tem uma atitude, muitas vezes, errada, porque percebe, olha, o Abisaí fez isso. Então ela se sente de alguma maneira nessa facilidade de encostar também e fazer o mesmo. Mas do mesmo modo, o seu testemunho de fazer o bem encoraja tantas outras pessoas a fazer o bem. De obedecer, quando todo mundo acha que o mais fácil é desobedecer. E olha para você e percebe, poxa vida, eu quero ser igual ao fulano de tal, a fulano, porque ela obedece. Se fosse eu, talvez eu não faria isso, mas ela faz. Então me mostra que eu também posso ser obediente. É quando o filho obedece o pai, quando muitas vezes a realidade ou a dificuldade empurraria a pessoa para a desobediência. E está todo mundo vendo. Quando a esposa é submissa ao marido, quando o marido é um banana. Quando o marido mostra que ama a esposa, numa rodinha que todo mundo despreza a família. Somos testemunhas, ao mesmo tempo somos torcida daqueles que querem fazer o correto. Daqueles que de alguma maneira olham para a gente e pensam do mesmo jeito assim. Puxa vida, Jesus quer que eu faça isso. E ele está falando assim para nós, né? Faz também. Eu estou contigo. Faz também, eu estou torcendo por você. Vai e vibra com você. Eu já tive professores que ele ficava triste ou se sentia desafiado quando eu tirava uma nota boa. Aqueles professores que a gente quer, eu não quero professores. Eu já tive professores assim. Mas já tive professores também que falavam assim, ó, o Abisaí merece palmas, e botava turma para bater palmas. Porque fui bem. Gente, aquilo era encorajador. Embora eu, de vergonha, ficava assim, querendo me arrumar um buraco. Mas é verdade. Qual tipo de voz que ecoa no nosso ouvido? Por isso que a gente tem que, olha, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, temos que cumprir com a nossa tarefa. Qual é a sua tarefa? O que você tem que fazer? Talvez você tenha que servir um pouco mais. Nossa igreja está passando por uma transição e logo a gente vai requerer mais pessoas. Já estamos requerendo pessoas para cooperar no ministério. Então tem muita gente torcendo por você, dizendo assim, você também pode ajudar. Ou você pode ajudar mais. Mas ao ajudar, muitas vezes, a gente, na nossa cooperação, a gente fica reclamando, murmurando, fazendo o que tem que fazer, desencorajando quem está fazendo. Mas o que Deus quer é que todos nós sejamos encorajadores, torcidas positivas, boas. Nós, olhando para que a gente está fazendo bem, mas ela também sendo animada por nós. Eu queria que a gente terminar com essa reflexão. Talvez você já esteja ocupado. Talvez você esteja com um ministério na tarefa. Mas veja se você não tem mais alguma coisa que eu poderia despender um pouco mais do seu tempo para poder servir um pouco mais. Avalie isso. Ou talvez você pense assim, eu não estou fazendo nada ainda. Então, está esperando o quê? Está esperando que você seja desafiado por quem? Se você sabe que já tem uma torcida a seu favor, você também pode ser testemunha e ajudar outras pessoas a executar.
Ao invés de alguma maneira de esperar as coisas acontecerem, Deus quer que você faça acontecer. Vamos levar em conta isso. Que a partir de hoje a gente seja uma torcida dessas, executando. E não aquela torcida, só na torcida, e ainda mais sendo contra. Sendo contra. Vamos orar e pedir para o Senhor. Leve em conta exatamente isso que Deus tem para realizar através de você. A gente terminou essa série de sermões relativo à Copa das Confederações como voluntariado, e nós como Igreja de Jesus Cristo. Nós como Igreja do Senhor. Onde nós estamos? Eu pertenço ao time. Tem um técnico que é Jesus Cristo, que ele sabe de tudo. E temos uma torcida. Então vamos levar em conta todas essas coisas, para que a gente considere mesmo qual o papel que tem que desempenhar. Cada um tem um papel que contribui para um papel maior, a missão da igreja, de levar Cristo a todas as pessoas, a todas as criaturas, a todos os cantos do mundo. Ok? Vamos lá.